Olá, segundo ano. Vamos para a revisão de geografia em O Homem e o Progresso? A gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse processo de transformação do homem ao longo do tempo. As coisas não aconteceram de uma hora para outra. O homem precisou experimentar, procurar mecanismos para melhoramento de sua vida, né? E ali ele foi buscando que uma diferenciação, uma facilitação dos serviços, mecanismos mecanismos que ajudassem eles de alguma forma a ao melhoramento da produção, ao melhoramento de vida, o melhoramento do funcionamento da sociedade em geral, né? Então, assim, a gente já viu o progresso e as diferenciações e as transformações ao longo do tempo das moradias. Isso também não se deu só no momento das moradias, isso também aconteceu com o homem nos meios da sociedade, de trabalho, de convivência, isso também foi havendo transformações, tá? Então, assim, no primeiro momento, o homem, lembra que a gente já falou que o homem ele era nômade, e ele não se fixava na terra, ele ia em busca de alimento, ele não ficava em um local só, ele ia buscando, né, alimentos e tudo para suprir a sua necessidade. Com o passar do tempo, o homem começou a perceber que isso ele poderia resolver essas situações de deslocamentos constantes com as plantações. Ele sabia que ele começou a descobrir que se ele plantasse, ele poderia se fixar naquele local e ele retirar os alimentos que ele necessitaria, tá? E aí, lembra da moradia que a gente falou que um se fixava ao lado do outro, formando aldeias, né, grupamentos de casa, como uma forma de proteção e até mesmo de troca social, tá? Eles se protegiam e também, por exemplo, o que um conseguia produzir trocava com o que o outro tinha de diferente, né? Através dos escambo. Escambo é troca, né? Mas isso, com o decorrer do tempo e o aumento populacional, não foi o suficiente. O homem começou a produzir em maior escala. E aí eles começaram a perceber que aquela maior escala não era suficiente só a produção manual, né? Aquela em que se utiliza as mãos para fabricar. Ou a gente também pode usar o nome de artesanal, tá? Então, os produtos artesanais e manufaturados são aqueles que utilizam as mãos. E assim, é quase mínimo o trabalho de algum instrumento ou máquina, tá? Então, por exemplo, para fazer uma boneca de pano, eu vou precisar da tesoura, que é uma ferramenta, e a agulha. Mas se eu não tiver o trabalho e a força manual, aquele produto ele não vai ser confeccionado, tá? Então, assim, esses trabalhos manuais dão origem aos produtos manufaturados ou artesanais, tá? Só que conforme a tia foi falando que as populações foram aumentando, o que ocorre quando há uma grande procura daqueles produtos? Será que as pessoas manualmente iam conseguir fazer a mesma quantidade de produto que uma máquina faz? Não. Então, assim, os produtos eram caros, né? Demoravam para ficar prontos e tinha sempre uma procura muito grande, porque demorava para ficar pronto. Às vezes um sapato demorava uma semana. E com uma máquina, aquele produto demora, porque uma hora, 2 horas de produção, ele faz 2, 3, 4 pares de sapato. Então, assim, isso ia suprir essa necessidade e a falta e a carência de produtos no mercado. Então, assim, com a industrialização, com as construções de máquinas, as construções de fábricas, né? Isso foi aumentando as produções e suprindo essas necessidades.
as necessidades até mesmo das pessoas trabalharem para ter um dinheirinho, um recurso para poder sobreviver, a necessidade dos produtos que essas pessoas precisavam para poder utilizar no seu dia a dia, tá? E todo um comércio que se juntou junto da indústria. Por quê? É retirado lá na agricultura, no extrativismo, é retirado, né, o produto, e aí quando eles retiram o produto e levam para fábrica, né, para a indústria, ele lá vai produzir e vai colocar onde para vender? Quem é que vai fornecer esses produtos para gente? O comércio. Então vamos lá. Quando eu falo indústria, eu tenho que pensar na fábrica. É aquele que vai produzir com a matéria-prima um produto. Mas quem vai vender esse produto que a indústria fez? O comércio, as lojas. Então eu falo comércio, eu tenho que lembrar das lojas. Quando eu falo da indústria, eu tenho que lembrar das fábricas, tá? Então, para que as fábricas produzam produtos, esses produtos, eles vão precisar de algo chamado matéria-prima. E a gente já falou que a matéria-prima é tudo aquilo que nós retiramos da natureza. Então, por exemplo, se eu preciso produzir um papel, eu tenho uma fábrica de caderno, eu preciso de papel. Então, eu preciso produzir o papel. E o papel vem de uma substância das árvores, na maior parte dos eucaliptos. E lá eles tiram uma substância chamada celulose e levam para as fábricas para a construção das folhas, né? E aí eu posso construir os meus cadernos e colocar, levar para o mercado para a produção. Então eu tenho que ter em mente que a matéria-prima são os recursos naturais que a gente tem na natureza que vai nos fornecer condições de produzir novos produtos. Produtos que vão ser industrializados ou manufaturados. A gente já falou que manufaturado é produzido essencialmente com as mãos, não necessariamente em tudo, né? A gente pode usar ferramentas, mas sem a atuação manual, a gente não consegue a finalização do produto. E a gente já falou que os produtos industrializados são os produtos fabricados por fábricas, tá? Pelas indústrias. Sem o auxílio de uma máquina, eu não consigo produzir em grandes quantidades aquele produto, tá? Então, aquele produto, um tênis, por exemplo, um tênis é um produto industrializado, porque tem máquinas, você coloca lá e ele vai fazendo, vai costurando, vai pregando, vai não sei, você vai vendo que e a produção é em grande escala, tá? Então precisa de máquinas, precisa de mão de obras, né? Claro, humanas, em todas as empresas precisam de mão de obra humana, mas a gente tem que parar para pensar que é um processo essencialmente feito através das máquinas, tá? Então, quando a gente fala das matérias-primas, a gente pode classificar as matérias-primas em três origens, que a gente fala origens. Quando a gente fala origens, a gente tem que pensar que da onde que está vindo aquela matéria-prima. Ela está vindo da onde? Do solo. Ela está vindo de origem animal, e está vindo através dos animais, foi através dos animais que eu consegui, ou dos vegetais. Então, essas três origens, ela vai me dizer da onde eu estou extraindo aquela matéria-prima. Então, eu vou falar, origem mineral. Eu sei que ela foi extraída do solo, tá? O sal, o ouro, tá? A bauxita, que a bauxita ela vai fabricar, ajudar a fabricar, um dos componentes do alumínio, tá? O ferro. Então, assim, são de origens minerais. Quando eu falo que é de origem animal, é porque eu precisei do animal para ter aquele recurso. A lã, o mel,
o ovo, a carne, a pena, o couro. Então, isso tudo são provenientes do animal. Então, quando eu tenho um produto fabricado com aquela matéria-prima, eu falo que aquilo era de origem animal, tá? E quando eu falo vegetal, é porque eu consegui a matéria-prima através das plantas, tá? Então, quando a gente para pensar e classificar as origens das matérias-primas, a gente tem que entender da onde que eu estou retirando aquele recurso, tá? Hoje, principalmente nas cidades, a gente tem parques industriais, tá? E bairros também comerciais, né? Então, quando eu falo parque industrial, é que naquele determinado espaço eu tenho várias indústrias, várias fábricas, tá? Então, quando eu me refiro que aquele local é um parque industrial, é porque ali é essencialmente formado por indústrias, tá? E quando eu falo que aquele bairro é comercial, é um bairro que a gente tem a proximidade de muitas lojas, tem uma predominância de lojas, não quer significar que só vai ter lojas, podem ter moradores, né? Pode ter pequenas indústrias, mas a predominância, o que tem maior quantidade é de comércio, de lojas, tá? Então, a gente está recapitulando aqui a parte de geografia, ordem e progresso, e aí ele está contando um pouquinho desse processo do homem antes das máquinas e depois das máquinas, os benefícios, e também a gente não tem só os benefícios, que é suprir a necessidade de todo mundo, porque se fosse fazer todos os produtos manualmente, muita gente não teria produtos, né? Ficaria sem aquele produto para sua necessidade. Mas se a gente parar para pensar, as indústrias também causam o quê? Poluição, né? Então a gente precisa estar hoje em dia com essa preocupação ambiental, que as indústrias, ao retirarem grandes quantidades de matérias-primas sem o devido reflorestamento, por exemplo, ou do devido cuidado para não agredir a natureza, ou conforme as suas máquinas, se elas produzem muitos poluentes, né? Então, as industrializações, esse aumento de produção, ela traz benefícios, mas ela também traz malefícios, tá? E a gente precisa ficar atenta quanto a isso. Um grande abraço, um beijo forte e até a próxima revisão.